gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Aqueles que estão aí na faixa de entre 50 e 60 anos, né, ou mais, provavelmente viveram e conseguiram ver dois ambientes bem distintos de pais. Duas posturas bem antagônicas, bem diferentes, bem distantes. Os mais antigos viam com frequência pais extremamente rudes, às vezes até mesmo violentos, que usavam um rigor na força para corrigir seus filhos, e muitos tiveram membros de seu corpo quebrado pelo rigor de seus pais. Muitos tiveram que parar em postos de saúde, hospitais, por agressões por pais que, por não entender o comportamento de seus filhos, usavam uma agressividade excessiva. Talvez você lembre de alguns amigos seus que sofriam, certo, de episódios como esse. Nós também tivemos, ou estamos tendo hoje, a outra ponta dessa corda, pais omissos, que não usam basicamente força nenhuma e que permitem que seus filhos muitas vezes tenham o controle de coisas cujas quais eles não deveriam ter. E nós que estamos no meio disso tudo, não concordamos nem com aquilo que passou, com aquela violência extrema, certo? Que o rigor inevitavelmente corrigiu muita gente, mas também estragou e prejudicou e traumatizou tantas pessoas. Mas você via muito mais respeito, muito mais obediência no rigor excessivo, ainda que não concordemos com isso. Mas hoje vemos o excesso de liberdade, fazendo com que algumas crianças, mesmo que pequenas, sejam vistas no ambiente de adulto de uma forma bem ruim. Tem crianças que, em ambiente coletivo, se comportam de uma forma tão desagradável que boa parte dos adultos não gostariam que elas estivessem presentes, porque não conseguem entender teor de barulho, não conseguem entender que o protocolo daquele ambiente não permite tanta movimentação. E alguns pais fingem que não estão vendo, e tem muitos filhos que os pais não devem ou não querem educar, que na verdade quem não deve ou não quer ou não pretende educar seus filhos, já que para que eles não reconheçam a diferença entre o ambiente de casa e o ambiente coletivo, talvez nem sequer deveria levá-los. Você vai fazer algumas viagens, por exemplo, alguns resorts no Caribe, por exemplo. Dentro do resort tem, às vezes, 20, 30 restaurantes. E 15 restaurantes, eles são a réplica dos outros 15. A diferença é que um grupo de restaurante permite a família entrar com crianças, e os outros 15 não permitem que crianças entrem. É o mesmo modelo, o mesmo restaurante, mas foi a forma
que eles utilizaram para proteger os seus clientes desse tipo de comportamento. Eu só estou expondo isso porque nós vivenciamos de uma forma muito clara isso. Mas hoje eu quero mostrar a vocês algumas posturas e posicionamentos de Deus como Pai, que, apesar dele ser Deus, também enfrentou a rebeldia de seus filhos. Ele foi o pai direto do Adão e da Eva, e nem por isso não viu a rebeldia e o posicionamento de seus filhos. Mas a maneira cuja qual Deus agiu, eu acredito que vale a pena nós darmos uma olhada um pouco mais de perto. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Eu quero ressaltar neste versículo a paternidade de Deus, colocando em seus filhos coisas que os tornam semelhante a Ele. Façamos o homem, ou seja, vamos fazer nossos filhos, é o que esse texto está dizendo, e esses filhos serão a nossa semelhança. Quem olhar para essas crianças, quem olhar para esses filhos, conseguirão enxergar neles características de seus pais. Isso é algo que põe sobre um pai um nível altíssimo de responsabilidade. A proposta é, onde quer que essa criança ande, onde quer que esse adolescente, que esse jovem, que esse adulto, seja ele um homem, seja ele uma mulher, um menino ou uma menina, ele vai carregar as características de seu pai. Nós vamos colocar nele a nossa imagem, vamos colocar nele, imprimir nele a nossa semelhança. É isso. Isso vai requerer um alto nível de responsabilidade, de dedicação e de cuidado. Talvez por isso a Bíblia diz: ensina a criança, o menino, o caminho que ele deve andar. Filhos vão precisar de matrizes. O que é uma matriz? É aquilo que chega primeiro. É aquilo que, tudo que vier depois, terá a matriz como um ambiente de comparação, de avaliação. É assim que funciona. Você pega uma forma, o que ela é? Uma matriz. E tudo que você colocar naquela forma, vai sair naquele formato. Nós estávamos fazendo esse teto aqui. E eu estava aqui ajudando a cortar essas luminárias, o buraco para essas luminárias. E aí eu fiz uma matriz para cortar. Mas quando eu cortei a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, eu troquei. Ao invés de usar aquela primeira, eu usei a outra que eu tinha cortado. Ela não era mais a matriz. E quando eu fiz isso, eu acho que eu perdi quase umas 10 placas dessa.
O buraco parecia o mesmo, mas à medida que eu fui cortando, inevitavelmente, certo? Alguns milímetros foram passando, e aí as luminárias não cabiam mais nos buracos, e eu tive que jogar as peças fora. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós temos um período para imprimir nos nossos filhos matrizes sobre aquilo que nós consideramos relevantes e importantes. Porque sabemos que não vamos poder estar com eles o tempo inteiro. Sabemos que ele vai precisar viver uma vida fora da minha presença. Que ele receberá a influência de vocabulários, de pensamentos, de exemplos na escola, na rua, na televisão, em diversos lugares. E tudo que ele enxergar, ele vai comparar com a primeira informação que ele recebeu. Tudo que ele olhar vai ser colocado sobre a matriz. Então tem algumas coisas que são importantíssimas e inegociáveis para nós. Qual é a matriz que o nosso filho vai levar de casa sobre fé? Não dê nenhuma a ele. Não dê. Deixe ele escolher a matriz sobre fé. Não dê nenhuma informação a ele ou matriz sobre sexualidade. Não dê. Não dê nenhuma matriz para ele sobre respeito ao próximo. Mande seu filho para a escola limpo, vazio. E observe depois com que tipo de comportamento ele volta para casa. E tente agora ensinar o que você acredita sobre aquele assunto. Tente. Comece a dizer para ele não olhar ou não usar aquele vocabulário. Diga para ele não se comportar daquele jeito. Tente fazer e você vai descobrir que alguém colocou na mente do seu filho algo sobre aquele assunto primeiro que você. E agora tudo que você ensina sobre aquele tema, sobre aquela pauta, aquela criança coloca sobre o que a escola, um amigo, a internet, um influencer, certo? Colocou no teu filho, e você vai ver o quão desafiador. Você vai começar a notar que teu filho tem características, ele tem comportamentos, que alguém vai dizer assim: pô, nem parece filho do Abner. Pô, quem é teu pai, garoto? Pô, teu pai é fulano? Pô, tá de brincadeira. Pô, eu não acredito que você é filho de ciclano, porque você em nada se parece com ele. Então, inevitavelmente, a responsabilidade de um pai, e hoje eu vou falar só para pai mesmo, é pôr em seus filhos características dele. É as pessoas olharem para os filhos, certo? E dizer: pô, esse cara aí é filho de fulano. De quem você é filho, garoto? É filho de fulano, então pode vender para ele. Eu tive inúmeros pais, dentre eles meu irmão mais velho, Adelson, falecido. O dia que eu fui alugar aquele terreno que era o terreno do estacionamento da igreja, seu bem-vindo, saudoso, bem-vindo, certo? Eu cheguei lá, o pessoal da Fortel aqui tinha mudado, e eu perguntei se eles me cederiam o espaço lá, que eles colocavam o material bruto, e ele me disse: ó, lá eu não posso te garantir porque não é meu, o senhor tem que ir lá conversar com o seu bem-vindo. E lá fui eu conversar com o seu bem-vindo. E ele era de uma geração, certo?
Ele me perguntou assim: meu filho, você é filho de quem? E eu disse: eu sou filho do Zico. E ele me fez a seguinte pergunta: você é irmão do Adelso? E eu falei: isso mesmo, eu sou irmão do Adelso. E ele me disse: se você é irmão dele, você deve ser gente boa, porque ele é um cara extraordinário. Aperta minha mão, o espaço é seu. Então as pessoas avaliavam, certo? E viam nos filhos as características dos seus pais. Deus faz isso quando diz: façamos, mas façamos a nossa imagem, façamos a nossa semelhança. Então é importante que o seu filho se assemelhe a você, pai. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Então preste atenção, capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, então preste atenção. Alguns defendem a ideia de que na viração dos dias Deus vinha conversar com Adão e com Eva. A comunicação do dia a dia, o relacionamento próximo, criaria um idioma nativo, criaria valores que seriam impressos nas crianças pelo seu pai. O diálogo, o vocabulário dito dentro daquela casa. Aquela casa, na comunicação, ia entrar pautas como respeito ao próximo, dignidade ao trabalho, fé em Deus e tantas outras coisas. Mas ela entrava por uma comunicação que nem sempre era verbal. Porque, diga-se de passagem, os pais mais antigos conversavam pouco com seus filhos. Não é assim que funciona? Pouquíssimos pais mais antigos, eles tinham um poder muito intenso de comunicação. Mas o exemplo, a conduta, a forma, se ultrapassasse os limites, certo? Os filhos, eles teriam problemas para conviver naquele lar. Porque ele aprendia um idioma e um estilo de vida nativo. Era dele, daquele lar. E aí ele ia para a escola, e na escola ele escutava um outro idioma. Aí ele ia brincar com os amigos ele aprendia outras brincadeiras, outras formas. Mas quando ele voltava para casa, ele sabia que o idioma de casa era o que prevalecia. Nós não podíamos nos isentarmos, ou estarmos isentos dos relacionamentos. Mas aquela comunicação que recebíamos, pouquíssimas vezes verbal, principalmente dos pais, mas que muitas vezes as mães, como porta-voz dos pais, faziam chegar até nós. Isso fez que nós chegássemos até aqui. Somos os remanescentes dessa história, certo? Onde os exemplos de casa, onde o comportamento de casa não era perfeito. Como eu disse, muitos tiveram que conviver com a extremidade dos pais mais rude. Mas hoje, principalmente nós, às vezes queremos falar demais com os nossos filhos. Queremos muita conversinha com criança que não tem que ter conversa. Entende? Ah, pastor, o mundo é outro. O mundo é outro? A Bíblia diz que toda criança nasce doida. E que tem que apanhar para melhorar. Pastor, onde é que está isso? Na palavra sagrada do Deus Todo-Poderoso. Que texto é esse? Provérbio.
que está escrito lá? A vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, a criança doida bate nela que ela fica boa. Olha o que aconteceu com você. Por que você tomou tino? Quem aqui apanhou, levanta a mão. É isso aí, louvado seja o chinelo. Tá certo? Então preste atenção, uma comunicação boa. É muita coisa, eu vou ter que passar com mais clareza no segundo culto. Vamos lá. Terceira coisa. Gênesis 2:9. Isso. 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de agradáveis à vista e boas para... Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer ter filho, arrumar uma família, homem, tem homem aí, levanta a mão, a turma que tem certeza. Isso, tem gente que só levantou depois que eu perguntei. Escute só. Seus filhos vão precisar de recursos. Esse é um texto que nos mostra isso. As árvores, elas trouxeram bênçãos, trouxeram dificuldade, elas foram capazes de esconder um desobediente, elas foram capazes de alimentar o obediente e o desobediente, tá certo? A árvore foi um instrumento, e já já nós vamos usar um outro exemplo aqui, mas preste atenção. Deus coloca as árvores e diz que elas seriam boas para alimento, provisão. É muito importante isso. Todas as vezes que uma criança não tem a provisão suficiente para atender uma demanda que foi bem exposta verbalmente numa comunicação satisfatória, essa criança pode acabar caminhando para um ambiente bem oposto, ou bem oposto. Eu conheço pessoas que cuidam muito bem da espiritualidade de seus filhos e netos. Mulheres que são capazes de ir para a igreja, orar por seus filhos, pelos seus netos, e principalmente mulheres fazem isso. Mas quando esses meninos se deparam com necessidades básicas e eles não têm, muitos deles acabam descambando para o crime. É muito comum você encontrar isso no ambiente de comunidades, onde muitas vezes uma menina de 20 anos, 22 anos, já é mãe de um garoto de 10 e já é viúva. Um menino que cresce sem pai, sem referência. Ele não tem um chinelo, ele não tem um short, ele não tem nada. É muito importante um pai, um homem entender. E também já vivemos essa extremidade. Já vivemos um homem, ouvimos um pai que controlava tudo e vemos hoje um pai que não quer controlar nada. Os recursos são importantíssimos para que uma criança viva bem. Um filho tem que ter características de seus pais ou de seu pai. Um filho tem que viver debaixo de uma comunicação, seja ela verbal ou não verbal. E um filho tem que ver seu pai trazer recursos para casa. Parece uma visão machista, mas não é. É algo extremamente importante. Mas presta atenção como Deus fez. Ele colocou a árvore no jardim. Ele colocou o fruto na árvore, mas quem colheu do fruto, e o texto é bem claro, o homem foi designado a lavrar e a cuidar daquilo. Ou seja, o próprio Deus vai dar aos seus filhos condições de ter, mas cabe a eles cuidar e fazer por onde. Muitas vezes hoje, quando o pai tenta jogar um pouco mais duro para fortalecer o comportamento de seu filho, às vezes ele sofre com a intervenção da mãe,
impedindo o pai de trazer uma postura, certo? Um pouco mais forte. Quer para o rapaz, quer para a moça, mas principalmente para o homem. Então, recursos, eles são muito importantes. Um homem tem que colocar recursos dentro de sua casa. É importante que seus filhos, seja uma menina, seja um menino, tenha orgulho de ver seu pai trabalhando, certo? Fazendo, agindo para trazer recursos para dentro de sua casa. O quarto, capítulo 2, verso 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez aqui, eu não quero colocá-la como uma nudez física, simplesmente. Eu quero falar de transparência. Um lar onde as pessoas podem andar nuas. Um pai que permita que a sua filha fique nua perto dele. Seu filho fique nu e não é sem roupa. Não entenda isso. Um pai que que a filha possa ser transparente, dizer o que está pensando, chegar em casa e narrar algumas coisas cujas quais o padrão recebido em casa foi diferente do que ela recebeu na escola. Uma mulher, pensa uma mãe, que pode ficar nua perto do marido, para dizer para o marido que o filho não está bem no comportamento, e sabe que esse homem vai ser maduro o suficiente para não criar um escândalo, para não bater, para não criar uma linha de exposição. Estamos assim de criança, sendo abusada dentro de casa, e a mãe não pode contar para o marido, sabe por quê? Porque tem medo do marido matar o fulano, fazer aquilo com o ciclano, e não sabe como tirar a criança desse jugo, porque falta sabedoria nos homens, e lares que não podem ter transparência, porque homens não sabem lidar com seus comportamentos, com seus temperamentos. Enquanto Eva estava nua diante de Adão, o que tinha naquele lugar era um paraíso. Porque pessoas que podem andar nuas, serem quem são de verdade, maridos que podem ficar nu para sua esposa e dizer para elas coisas extremamente desafiadoras, difíceis e íntimas, esse casamento será melhor. Agora preste atenção, pensa assim, você está lá no seu trabalho, aí tem aquela mulher gostosona, de olho em tu. Pensa, aquela cavala daquela dona, de olho em você, fazendo assim, de olho em tu. Você vai gostar? Não, lógico. Deixa que eu respondo, que sua esposa está aí. Eu queria perguntar, qual de vocês, homem, que se acontecer isso no trabalho, uma mulher que ficar insinuando para você, dando em cima de você, você chegaria em casa e falaria assim para sua esposa: amor, chega aí. Primeira coisa que eu quero te falar é que eu te amo. Não, eu te amo, você é a mulher da minha vida, sabe? Eu me casaria com você quantas vezes fosse necessário. Agora eu vou falar um negócio para você. Tem uma peste de uma mulher no trabalho. Não é uma mulher, é a mulher. Pensa numa mulher. Quero nem pensar. E pior, ela está querendo ela está falando: vem, neném. E eu vou falar para você, pior, eu tô gostando. Então, agora, eu te amo, hein? Te amo, vou ajoelhar aqui. Você vai botar a mão na minha cabeça, vai repreender tudo que você quiser de mim, vai pedir ao Todo-Poderoso para mandar ela para ser mandada embora, que eu não posso perder, então tira aquele troço do meu caminho. Qual homem falaria isso? Levanta a mão e morra. Você falaria? Sim ou não? Claro que não. Qual é a mulher que, se lá no seu trabalho tiver um homem
que sente seu cheiro, nota sua presença, e seu marido nem nariz tem mais, esse miserável, é ou não é verdade? Faz elogio para a senhora, que é sentado lá da senhora no refeitório na hora do almoço. Seu marido pega o prato e some para a televisão. E aí esse cara começa a dar em cima da senhora. A senhora falaria: meu amor, chega aí. Vou falar um negócio com você, eu te amo mesmo, viu? Mas lá no trabalho tem um homem, estou falando um homem. Não é igual você não, é um homem mesmo, é um troço assim. Eu não estou brincando não, estou falando a verdade. Tá certo? De postura, um cara. E está querendo eu. E eu também estou quase querendo ele. Teria esse tipo de comunicação? Qual é o menino que vai para a escola e volta muitas vezes sentindo desejos que não estão conectados com sua fé, com o ambiente de sua casa, e tem coragem de chamar seu pai e falar: pai, eu estou olhando para outro menininho e estou tendo desejo. Você acha que seu filho vai falar isso com você? Você acha que a sua menina vai falar com você? Que ela pegou um ônibus aqui que fez um circuito até ali, e para ela ficar muito bem na escola, ela teve que dar um beijo na boca de uma outra menina e foi fotografada, porque se ela falar desse tipo de comportamento na escola, alguém tem uma foto dela beijando outra menina? Você sabe que tem isso aqui em Xerém? Provavelmente não. Nudez. Um ambiente de transparência dentro de casa, onde uma sogra pode dizer para a nora, porque isso é muito amplo, sabe? Falar do medo de perder o menino, de perder seu filho que ela ama tanto, agora por uma outra mulher. Que sogra que teria coragem de dizer: minha filha, você é uma pessoa sensacional, você é uma menina boa, eu gosto de você, mas eu estou com medo desgraçado de perder esse menino meu. Ele vai casar. Deixa eu explicar a você como é que funciona. O homem que eu queria que fosse embora vai ficar. E o homem que eu queria que ficasse, você está levando. Seria mais fácil, seria engraçado, você está rindo disso, sim ou não? Mas não tem transparência. A mulher não tem liberdade de ficar nua perante o marido não tem liberdade, o pai não tem liberdade para ficar nu na frente do filho, o filho na frente do pai. O texto diz aqui: e eles estavam nus, e quanto estiveram nus, o que tinha naquele lugar eram para até Eva começar a se vestir. Ô pastor, o senhor está louco? O texto que diz que ela recebe uma roupa é lá na frente, depois do pecado, sim ou não? Sim ou não? Isso, mas eu não estou falando de vestimenta física. Eu estou falando daquela árvore que Eva tinha desejo e não deveria ter, mas tinha. Ela deveria ter, mas tinha. E deixa eu explicar uma coisa para você, engraçadinho. Desejo normalmente não é para desaparecer, ele é para ser sufocado, reprimido, quando o desejo é desobediência dos valores e princípios de Deus. Ah, pastor, eu nunca deixei de sentir, e nem vai, irmão. O que você vai aprender a controlar. Então aqui hoje eu quero falar para pais: promova a nudez dentro da sua casa. Seja um homem cujo qual seu filho, sua filha possa falar com você de forma aberta, lógico que dentro de uma linguagem deles. Se você notar que às vezes a conversa é muito íntima, é uma coisa, certo, que pode amanhã gerar um problema para você, chame sua esposa para conversar com sua filha sobre determinadas coisas. Ela quer se abrir, tem uma conversa em particular com a sua esposa, diz: olha, fulano está querendo conversar comigo, mas é uma conversa tão íntima que eu preciso que estejam nós dois, tá bom? Então qualquer coisa que nós ouvimos, nós vamos depois debatermos, mas na presença dela, nós vamos tratar de forma, certo, extremamente amigável, para continuarmos com a nudez, com a transparência. Mas hoje muitos homens, certo, não podem ouvir nada. Muitos pais que se ouvirem qualquer coisa, certo? Qualquer coisa. Então as mulheres têm que se esconder. Ok? Porque se comprar alguma coisa, ok? Vai levar uma disciplina boa. Então o que a mulher faz? Acha 20 na calça. Vamos esconder, se ele não notar.
Nós surrupios 20. E quando o cara bebe, aí é mole, né? Se o cara chapou, mete a mão, põe tudo, cadê o dinheiro? Que dinheiro? A cachaça levou. Eu não, se você já bebeu, já dormiu com 100 e acordou negativo. Eu não, você sabe o que eu estou falando, cachaceiro. Tá certo? Ok? Nudez, transpa. Então seja um pai que seu filho possa ficar nu perante você, falando, certo? De forma clara e transparente. Vamos lá para o ponto 5, Gênesis 2, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Presta atenção, porque se o pai não colocar limites, esse negócio não vai terminar bem. O que era a árvore? Era o limite até onde o homem poderia ir, até onde o filho poderia ir. Mas pastor, o senhor não acha que aquela árvore não deveria estar lá? Eu acho que deveria. Porque a única forma de você saber se alguém é obediente ou te ama de verdade é dar a ela liberdade. É assim que funciona. Quer saber se o passarinho gosta de você de verdade? Abra a porta da gaiola. E se ele permanecer mesmo com a porta aberta, o passarinho realmente gosta de você. Porque a única forma, certo, de saber se um filho é obediente de verdade, eu costumo dizer o seguinte: quando eu estou perto de você, você sabe quem eu sou. Quando eu estou longe de você, eu descubro quem você é. É assim que funciona. Quando eu estou perto de você, você vai olhar e vai saber quem eu sou. Você vai lidar com as minhas coisas boas, minhas virtudes, vai lidar com os meus defeitos. Mas o dia que eu sair de perto e você começa a se relacionar com outras pessoas, quando eu voltar, eu vou descobrir quem você é. É assim que funciona. A árvore do conhecimento era um limite, e um limite que não poderia ser ultrapassado, porque o pai disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Se nós somos o que somos hoje, somos por causa dos limites impostos pelos nossos educadores. Boa parte do que somos hoje foram impressos em nós por nossos professores. Quem teve uma professora brava aqui, levanta a mão. É isso aí. Outra coisa que nos trouxeram até onde estamos: vizinho dedo duro. Quem tinha? Isso aí. É ou não é? E outra coisa, na nossa casa tinha uma voz passiva e uma ativa. Normalmente a passiva era da mãe. Uma voz que se tornava comum: vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, menino, vai tomar banho, menino. Vai tomar banho, seu pai está chegando, vai tomar banho, vai tomar banho. E quando o pai chegava: José, já falei que esse menino vai tomar banho, esse menino não toma banho de jeito nenhum. O que José falava? Vai tomar banho, garoto. O garoto já estava no chuveiro. Você lembra disso? Você lembra? Sabe por quê? Porque gente, entenda bem, a Bíblia sabe o que fala. Tem que bater nas crianças. Pastor, o senhor é louco? Tem que bater aqui. Ah, não tem que conversar uma ova, ninguém conversou comigo. Esse dia eu falei para meu filho: eu vou bater em você. Ele falou: não fiz nada. Eu falei: eu não quero justiça, eu quero vingança. Você está entendendo? Você está rindo, mas o assunto é sério. Ok? Limite, umas crianças sem limite. E uns pais: eu vou aí.
Ah, menino, se eu for aí... A criança pensa, nossa, se vier aqui... Vem aqui vai fazer o quê? Eu ligo pro conselho tutelar, ela vai presa. Se prender seu filho, menino, antes dele chegar lá, já voltam para devolver. Toma. Tiramos toda a denúncia. Ninguém quer essas garotas assim, não. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, tinha limite, tinha ou não tinha? Tinha. Dormia na casa dos outros? Claro que não. Lembra, você chegava com... Quem é daquela época? Chegou em casa, a mãe ia na mochila. Isso é para quem tinha, porque quem tinha mochila era rico. Nós tinha sacola de arroz de 5 quilos. Quem aqui levava os cadernos na escola? Levanta a mão, que tem gente que não sabe o que é isso não, levanta. Isso, bornal, isso aí. Certo? Botava na sacola e quando um amigo queria, assim, vandalizar sua mochila, feita de saco de jornal, ele pegava a unha e ia assim, ó. Aí fazia aquela trenzinha assim, ó. Aí você tinha que ir para casa, trocar de mochila, mas dava para trocar com muita facilidade, é ou não é? Quem aqui, um irmão ia na parte da manhã, com um quichute, e ele voltava e trocava no meio do caminho, levanta a mão. Aí, isso aí. Eu fui criado num ambiente que eu descobri que o pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Falei isso aqui ontem. Era ou não era? Mas a turma tinha limite. Respeitava a filha dos outros? Sim ou não? Sim. Mais velho, respeitava? Sim ou não? Isso. Limite. Tinha hora para chegar? Tinha hora para... Pastor, meu menino deve ser doente. Ele só dorme 1, 2 horas da manhã. Doente é a senhora e o senhor. Esse dia alguém veio pedir para me arrumar psicólogo para o filho. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 5. Eu falei, minha senhora, eu tenho um psicólogo para a senhora a senhora quer? Toma vergonha na cara. Eu não estou te dizendo que tem criança doente é doente, aí, remédio, terapia, mas a maioria é se vergonhice. Exemplo negativo. Então bate nessas crianças. Pastor, o senhor é doido. Sou doido, tá filmando? Bate. Pronto, falei. Tá certo? Estabelecer limites. É assim que funciona. Limite é bom, sim ou não? Sim. Mentiroso. É lógico que não é bom, mas tem que ter. É ou não é? Tem que ter hora para dormir, tem que ter hora... Ah, meu filho não levanta. Não levanta? Moe a cama dele com a água gelada, que eu quero ver se levanta ou não levanta. Pastor, o senhor está ensinando o quê? Vão assistir isso. Eu não faço mais, que eu não tenho. Então meus crimes estão tudo... Expirou. Prescreveu, já sou um, certo? Mas é assim, limite, Deus falou, se comer, vai morrer, vai ser expulso, sim ou não? Eles comeram? Comeram? E aí, o que aconteceu? Ele foi expulso. Eu gosto desse exemplo, placa, lembra, já falei isso aqui, placa e... Me ajude aí aquilo que multa. Radar. São 2 modelos de pai. Tem o pai plaquinha. O que é um pai plaquinha? Você vai aqui, você vai pegar o sentido de Belo Horizonte. Aí está lá, 80 quilômetros. Você está com o seu BMW. Certo? 300 cavalos. Na placa de 80 você passa quanto? Você passa quanto? Fala comigo aí, ó, motorista. 120, rapaz. Não! E a plaquinha? 80, você? Nane-se. 80. Olha o carrão cotou. 80. Aí chega no radar, o radar fala assim, aqui é 40, maluco. Você passa quanto no radar?
Você não passa 120 não? Você passa quanto? Aí você freia. Você está com raiva, sim ou não? Mas você freia? Aí passa um radar, o que você faz? Aí quem aparece? A plaquinha, você faz o quê? Outra plaquinha, outra plaquinha, aí vem o radar, aí outra plaquinha. Parece ser Fórmula 1, sim ou não? Você obedece a placa? Você obedece quem? Por que você não obedece a placa? Porque ela não te pune. Eu não estou falando de violência, gente, estou falando de disciplina. Entendeu? É assim que funciona. Mas hoje, nós estamos tão longe dos nossos filhos, né? Tão longe. Você sai para trabalhar de manhã, volta de noite, encontra esse menino lá uma vez ou outra. Esse dia um cara encontrou o filho dele na sala, falou: quem é você, garoto? Ele falou: sou eu, pai. Nossa, o menino cresceu, já está com 15. A última vez que vi estava com 4. Aí você está tão longe que quando você está perto, você fica sem jeito de corrigir. Já fico tão longe dessa criança que todas as vezes que eu estou pertinho, no final de semana eu tenho que estar falando: para, sai daí, faz isso, tem que falar. Certo? As crianças precisam sofrer, porque preste atenção, capítulo 3, verso 23, está aí, ó. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra que fora tomada. Pronto, saiu. Sabe quem é esse aqui? É o amor. Porque Deus é amor, mas não é só amor não. Ele também é justiça, é fogo consumidor. Ele é pai. Você acha que Deus estava feliz e satisfeito quando fez isso? Não. Mas pastor, por que é que eles escolheram? Porque filho tem que ter direito de escolha. O que pai tem que ter é a sensação de dever cumprido. Assim como o filho também. Eu vejo esse cara aqui, esse cara é um exemplo para mim nisso. Sabe, como filho, que o dia que a mãe desse cara partir, e ele sabe que não falta muito tempo para ela partir, provavelmente ele é um dos únicos filhos que vai chorar muito pela saudade, mas não por não ter feito o que deveria fazer. É assim que funciona. Então, saiba de uma coisa: quando o teu filho for bem sucedido, vai valer toda a chinelada, todo o castigo, vai valer toda a rigidez. Agora, se ele fracassar, você pode ter certeza, certo? Que a liberdade que você deu para ele não vai ter sido nada. Deus colocou o homem para fora, é verdade. Ele seguiu basicamente um cronograma aqui. Fiz a minha semelhança, certo? A minha imagem. Conversei com ele e imprimi nele um idioma nativo, sabendo que ele ia lidar lá fora com outros comportamentos, mas esse deveria prevalecer. Dei a ele os recursos, mas também dei a ele a missão de tirar dos recursos que eu dei, certo? Com responsabilidade, ok? Para que ele tivesse uma vida própria. Dei a ele condições de estar nu diante de mim e diante das outras pessoas. Dei a ele os limites, certo? E ensinei aquilo que não deveria ser ultrapassado, porque se assim fosse, teriam que lidar com o resultado de suas escolhas. Sofreram a correção, a desobediência, é verdade, mas o texto diz, e no último ponto, o pai, e vamos agora pular lá para Lucas 15, que o pai da parábola também é Deus, oferece ao filho a oportunidade da ficha cair
e ele desejar voltar para casa. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho, papai, em primeiro lugar, é amar e respeitar a mãe dele. Nada é mais precioso para um filho do que ver uma mãe honrar o pai, um pai que honra a mãe. Eu posso lhe dizer isso, porque eu não tive. Muitas vezes eu chegava na casa de amigos, e aí ele ia sair comigo, e quando eu chegava, que ele ia sair, a mãe dele perguntava: comeu, meu filho? Vai botar numa camisa, meu filho? Que horas você vai voltar, meu filho? Quem é esse garoto que está indo com você, meu filho? Se você não voltar tal hora, filho, eu vou atrás de você. Se você não me obedecer quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Pois é. Vai escovar o dente, menino. Olha, para sair tem que comer primeiro. Eu não tive nada disso. Na maioria das vezes, quem lavava a minha roupa era eu. Na verdade, naquela época, todas as vezes. Se eu tomei banho, bem. Se eu não tomei, também não ia fazer diferença. Se eu escovasse o dente, estava tudo certo. Se não escovasse, também não tinha ninguém para supervisionar. Eu não tive. O que eu tive foi a misericórdia de Deus. Cadê Marli? Está aí? Está aqui, se tiver faz assim. Ela me entregou algo aqui, porque Marli foi criada junto comigo, e no começo ela veio aqui, me entregou algo. Eu achei que ia ficar no culto. Talvez você não valorize, porque você tenha. Eu tive muita dificuldade para lidar com o casamento do meu filho mais velho, porque eu ainda levantei durante alguns meses para procurar ele na cama, com aquela sensação de que ele não tinha chegado. Cuidado com o que você faz com a mãe de seus filhos. São mensagens irreparáveis. Pergunte à sua filha se ela gostaria de se casar com um homem igual a você. Ou melhor, pergunte a você se você gostaria que sua filha casasse com um homem igual a você. Eu não tive nada disso. Me converti no Salmo, bota aí por favor, 27:10. Esse foi o Salmo que salvou minha vida. Salmo 27. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Foi aqui que eu descobri que eu podia sobreviver a uma vida sem as coisas mais preciosas que um ser humano pode ter depois de Deus: um pai e uma mãe. Esse texto, junto com o profeta que diz: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que ela venha esquecer, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Minha proposta é falar com vocês sobre
construir relacionamentos fortes. Minha proposta é falar com vocês sobre vencer, já que hoje é um culto da vitória, num dos maiores desafios, que é o desafio da convivência. Ou seja, eu preciso vencer em meus relacionamentos. No domingo eu falei sobre a importância da individualidade. No domingo eu falei sobre nunca negocie sua individualidade. Evite abrir mão de mais de 50% de você. A não ser se você foi envolto em costumes bem tóxicos ao longo da sua história, prejudiciais, que não lhe permitiram crescer, e a pessoa que traz ou que entrou na sua vida num contexto principalmente matrimonial, trouxe consigo uma parte muito grande e positiva. Isso talvez te dê o direito de abrir mão de uma parte bem maior de você, para que essa pessoa tão bondosa, tão organizada, tome conta ou te influencie em boa parte. Minha proposta foi mostrar que todas as vezes que você se anula demais, você corre o risco de, a longo prazo, viver num ambiente manipulador, viver num ambiente onde as pessoas ignorem a sua existência. Sua opinião não é mais importante. Não interessa onde você quer ir, onde você quer comer. Não interessa se você quer assistir aquele filme, se você quer ir à praia, se você não interessa mais nada, porque você foi tão conivente com esse ambiente que você concedeu àquela outra pessoa um direito praticamente total sobre você. Por isso, pessoas que permitem-se a esse tipo de ambiente, é só uma questão de tempo até ela falar em divórcio e dizer: eu não aguento mais. Por quê? Porque eu nunca escolhi a cor da minha casa, eu nunca escolhi os móveis, eu nunca escolhi nada, eu não escolho nada. Meu marido me trata como se eu não existisse, minha esposa me trata como se eu não existisse, meus pais me tratam como se eu não existisse. Isso é um problema sério, e sobre isso eu falei no domingo. Hoje eu quero falar com vocês, rapidamente, sobre um processo seletivo. Eu vou me deter praticamente, se Deus assim me permitir, quase todos os cultos do ano que vem, me detendo nessas questões familiares, principalmente de construir relacionamentos fortes. Essa é uma área cuja qual Deus me deu autoridade. Deus me deu relacionamentos para trazer outras pessoas aqui, e outras pessoas poderão reger um culto, no ambiente cujo qual o Espírito Santo lhes direcionar, de cura, de transformação, de conversão, de ensino. Mas a minha proposta vai se focar em construção de relacionamentos, em estabelecer relacionamentos fortes. Criar um ambiente seletivo nunca foi muito agradável para o cristão. O cristão foi muito impregnado com a informação de que todas as pessoas são iguais, de que todos deveriam ter livre acesso à sua vida, à sua história, e de que todos que chegam até você devem ser recebidos com um bem-vindo. A Bíblia é bem clara ao dizer que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Se alguém não viesse para a sua vida endereçado por outra pessoa, esse texto não havia necessidade de ser escrito. Por quê? Porque se Deus enviasse todas as pessoas, para que dizer que aqueles que vêm em nome do Senhor são benditos? Quando Josué recebe a visita dos gibeonitas, eles trazem consigo uma roupa que os expõe a uma viagem muito longa, um alimento que ele acabou meio apodrecido, embolorado ao longo de uma caminhada. A aparência dos gibeonitas era a aparência de alguém que vinha distante. Eles buscam em Josué a paz,
Josué faz uma aliança com eles. O que ele não sabe é que aqueles homens não vinham de uma jornada tão longa. Eles eram vizinhos bem mais próximos do que ele podia imaginar, mas eles tinham medo do povo de Deus. E por ter medo do povo de Deus, eles se disfarçaram e foram recebidos como alguém que deveria ser acolhido pelo povo de Deus, quando na verdade deveriam ser expelidos. Josué, não sabendo identificar isso, acabou recebendo como bem-vindo aquele que não deveria ser. O que Josué fez? Errou no processo de seleção. E quando ele erra no processo de seleção, ele tem sérios problemas mais à frente. A religiosidade que impregnou a mente dos cristãos, em sua maioria, fez com que cristãos tivessem medo, desconforto de estabelecer um ambiente seletivo. Então todo mundo é bom, todo mundo é bem-vindo, todo mundo deve ser bem recebido. Como modelo de entrada, está muito legal. Até que se prove o contrário, todos são inocentes, todos são bons. Mas a minha pergunta é: e depois que a pessoa entra, qual o seu critério? Para onde você pretende levá-las? Não existe pessoas erradas, todas as pessoas são certas. Elas apenas estão em lugares errados. Tem gente que é certinho para estar no consultório de um psiquiatra, de um psicanalista. E onde essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. Ela é a pessoa certa, porém ela está no lugar errado. Mas até hoje, muitos cristãos, principalmente os mais focados em ambientes pentecostais, eles têm muita dificuldade de ouvir que alguém pode ser mau. Então recebe todas as pessoas com o mesmo nível. E aí começa a lidar com invejosos, aí começam a lidar com pessoas falsas, aí começam a lidar com pessoas tóxicas. E aí já o que ela quer é não estar mais em grupo. Acaba as reuniões, eu vou embora, eu não quero amigo, eu não frequento a casa de ninguém, ninguém frequenta a minha casa, não quero mais saber de homem, não quero mais relacionamento sério, não quero mais nada. Vou comprar um bicho, boto o nome de gente no bicho e vivo como bicho. Pare e pense, o que é isso? Pessoas fracassadas em seus relacionamentos. Às vezes você não precisa mudar de relacionamento, você precisa mudar de postura. A verdade é essa, às vezes uma mudança de postura torna você mais assertivo. Mas pastor, a Bíblia faz isso? Vou te mostrar a Bíblia falando o tempo inteiro de processo seletivo. Ela apenas usa um processo para cada situação. Eu acho isso perfeitamente, fácil de entender. Então coloca para mim primeiro o texto. Esté capítulo 2, verso 2. Esté, já tenho aí, ó. Imediatamente. Isso, já leva a cera. Ou a bomba. Para encher o pneu. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Preste atenção, nós temos aqui um ambiente seletivo. Existiam muitas mulheres no tempo de Assuero, mas Assuero vai estabelecer um concurso de beleza. O que ele quer? Alguém que seja bela, bonita. Mais o quê? Mais nada. Só isso basta. Tinha que ser bonitona e pronto. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o critério de seleção deve ser estabelecido, primeiro, pelo cargo que a pessoa vai ocupar na sua vida, pelo nível de importância que essa pessoa vai estabelecer em você, ou com você, ou nos seus negócios, ou no seu ministério, ou na sua família.
Quanto mais cedo você aprender a fazer isso, menos doloroso é. Porque quanto mais tempo você demorar, a idade te torna mais seletivo, obrigatoriamente. Você tem que começar com um processo de seleção desde cedo, mesmo que você não acerte todas. Por que é que tem gente que chega com 50 anos e só tem um amigo, 2 amigos? Não tem cabimento alguém viver nessa terra. Passar por centenas e milhares de pessoas ao longo de 50, 5, 6, 10 empresas, 5, 6, 10 colégios, 2, 3 igrejas, 4, 5, 6 residências, estados, bairros diferentes. Pessoas encontram o tempo inteiro e lidam com gente ao longo de 30, 40 anos e me dizem: pastor, eu não tenho um amigo. Pelo amor de Deus, você errou no processo de seleção. Não é possível que ao longo de 50 anos só tenha ido para a sua vida gente que o Satanás mandou. O texto bendito é aquele que vem em nome do Senhor, não se cumpre na sua vida, só vê gente ruim. Aliás, o que me parece, numa observação mais próxima, é que o ruim são as pessoas que vieram, e não você, né? Para te dar uma ajuda, a você fazer uma autoavaliação. Não é possível que ninguém presta. Talvez o que não presta ou é você, ou é o seu sistema de seleção. Por quê? Porque pessoas que começam achando que todo mundo é bom, terminam achando que todo mundo é mau. Preste atenção, existe um processo seletivo aqui. E o que é? É para o cara arrumar uma esposa. Pastor, mas o processo para arrumar uma esposa não era um processo muito mais minucioso? Não, aqui. Não. A mulher era praticamente uma posse, um objeto, não podia quase nada, a não ser se fosse poderosíssima e sábia, como foi Esther, que manobrou seu homem. Ok? Aliás, essa é uma informação para a senhora. A senhora pode fazer do seu marido gato, sapato, rato, queijo, o que a senhora quiser. Pastor, o senhor não conhece meu marido, eu conheço o seu Deus. E Deus deu uma autoridade para a mulher que eu nunca vi. Até para reclamar da minha mulher, eu tenho dificuldade quando eu vou falar com Deus. Porque eu não sei se ela é meu sogro ou meu pai. Quando eu vou falar com Deus mal dela, eu já penso logo: mãe, você é pai dela. Acabei casando com a minha irmã. Escute só, é muito confuso para mim. Mas o que eu quero que você entenda é que aqui há um processo de seleção e ele é rigorosíssimo, sim ou não? Sim ou não? Isso, só que ele é focado na beleza, porque o que os caras querem, certo? O que o rei está querendo é alguém belo. Então o que está em jogo aqui é beleza. Por quê? Porque o propósito precisa ser cumprido, mas é um processo de seleção que precisa ser observado, e ele foi bem feito, é verdade, ele teve êxito, mas ele aconteceu. Às vezes, por exemplo, você trabalha com moda. Uma das coisas que você trabalha com moda, se você estabelecesse um processo seletivo, ele seria qual? Beleza, não tem problema. Mas pastor, só bonito? É porque você estaria selecionando alguém para vestir o seu produto, para representar o seu produto, ok? E apenas isso é um contrato temporário, depois essa pessoa vai embora. Até porque você precisa de outras pessoas que te representem ao longo da sua história. Tá bom, mas é um processo de seleção. E se ele for bem feito, está aqui. Ele teve êxito. Então para que eu quero essa pessoa? Onde é que ela vai atuar na minha vida? Quanto mais perto ela estiver de mim, quanto mais acesso ela tiver à minha história, não ao meu momento. Pessoas que visitam o seu momento, é lógico que você precisa
ter bons critérios, porque um momento pode estragar toda a história. O cuidado você sempre vai ter. Mas é importante que você entenda que quanto mais proximidade, mais profundidade essa pessoa tiver na sua vida, inevitavelmente ela vai exercer sobre você algum nível de influência. Vamos pegar aqui, preste atenção. Daniel capítulo 1, verso 3 e 4. Outro processo seletivo. Preste atenção. Daniel capítulo 1, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. O que ele disse? Eu quero que você me traga alguns filhos de Israel. Preste atenção, filhos de Israel. Tá bom, invadir Israel é o que está pedindo Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o que eu quero? Eu quero trazer de Israel jovens. Por quê? Porque Israel tem fama de jovens com muito potencial. Israel tem fama de jovens como Davi, como o próprio Saul, que era jovem, e tantos outros como José. Eu poderia citar uma lista para você. Nabucodonosor não é à toa que foi dono do maior império que já pisou nessa terra, só perde para Jesus Cristo. O maior império, a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, representa a força. Construtor, em homenagem à sua esposa, de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Se tem uma coisa que esse cara não é bobo. Se tem uma coisa que ele não é alguém que faz as coisas ao léu, ao acaso. O que ele quer? Ele quer fortalecer seu reino. E o que ele quer fortalecendo seu reino? Destruir o outro reino. Mas se ele quer destruir, não é melhor matar? Não para Nabucodonosor. Para Nabucodonosor, ele entende que para eu matar uma nação, eu não preciso tirar na vida das pessoas. Eu preciso apenas tirar a possibilidade dessas pessoas de exercer raciocínio, de pensar. O que eu preciso é tirar das pessoas o desejo de querer alguma coisa. O que eu preciso é que as pessoas se entendam que é muito mais confortável viver com R$500 por mês sem precisar trabalhar. Porque você não precisa de nada. Isso é destruir uma geração. Isso é destruir uma nação. Para que você vai trabalhar, cara? Se eu te dou R$500 para você ficar em casa, para que você quer ir para a escola estudar, camarada? O conteúdo que eu vou botar lá é para você não aprender nada. Qual é a proposta? É destruir. Sempre foi destruir. Você está entendendo? Sempre foi. A proposta do mal sempre foi essa. Olha o que esse cara faz. Eu vou destruir Israel. Então como é que eu destruo? Eu faço um processo de seleção, onde eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou tirar de Israel as cabeças pensantes, filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Eu não quero qualquer um. Preste atenção. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência. Opa, a mesma coisa, não quero gente feio. Seleção. Eu quero uma turma de boa aparência, mas é para o concurso de beleza? Sim ou não? Então tem que ter mais do que beleza. Instruídos em toda a sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na língua dos caldeus. Processo de seleção. 3 anos depois, uma prova oral é feita pelo próprio Nabucodonosor, o Enem da Babilônia. Primeiro lugar passa Daniel. Segundo, terceiro e quarto lugar, seus 3 amigos. Um processo de seleção foi estabelecido. Para quê? Para que homens resolvessem problemas. Onde esse processo estoura com sucesso? Quando Nabucodonosor tem um sonho. Ninguém da Babilônia consegue interpretar. E por que o desfecho é resolvido?
Porque ele fez um processo de seleção correto. Ele morreu, seu filho ficou, uma escrita está na parede. Porque preste atenção, ele acertou no processo, o filho dele está colhendo o benefício daquilo que ele fez. É assim que funciona. A vida não começou em você, querido, e ela não para em você. Quem trouxe você a esse mundo pode ter estragado, mas se você consertar, você pode consertar a nova geração. Pare e pense nisso. Está aí um processo seletivo, muito bem feito, por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Por quê? Porque se é para ocupar um cargo, para resolver problema na minha vida, no meu ministério, nos meus negócios, não basta ter beleza. Se tiver beleza, bem. Mas se não tiver, pelo menos que seja sábio, entendido, apto para lidar em determinados ambientes, para servir o rei. Tivessem habilidade para viver no palácio do rei, postura, posicionamento, mais ouvido do que língua. Isso é a Bíblia falando de processo seletivo. Quer mais? Eu tenho bastante, dá para falar até amanhã. Salmo 1, já começa, não é à toa. Salmo, olha o salmista falando aí, só o verso 1, para ser rápido. Bem-aventurado o varão. Um dia eu vou trocar essa palavra varão, que os irmãos que vêm na igreja às vezes não conhecem esse dialeto do nosso gueto. Fala varão, varoa, fogo puro. A irmã, manda logo um glória. Esse é um dialeto nosso, que tem uns irmãos que... Ana, cai fogo do céu, sangue de Jesus tem poder. Olha para onde é a saída de emergência. Bem-aventurada é a pessoa. Deixa eu traduzir aqui de uma forma, Cláudio Duarte. Bem-aventurada é a pessoa que... Não, vamos ler direitinho. Bem-aventurada a pessoa que escolhe seus conselhos, que escolhe seu caminho, que escolhe suas companhias. Pessoas terão sucesso quando forem capazes de escolher as suas companhias. Eu não sei se você já entrou numa furada por estar com uma pessoa que não deveria estar. Tem gente que vai preso por causa disso. Uma vez um camarada me chamou para ir buscar uma moto. Eu fui. Não vou falar o nome, não. Era amigo nossozinho. E vinha eu e ele de moto. Eu nunca andei muito bem de moto, mas era só para transportar. Moto. Falei, vamos embora. No pedágio antigo me pararam. Ele parou também. Parou. Nós dois. Eu vinha na moto dele e ele em outra moto. Quando pegou a moto, que ele vinha, a moto era amarela, mas no documento estava branca. Menino, não tinha nada a ver. Eu estou falando sério, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu me lasquei. Pensa num problema que deu por causa daquele é que é infeliz. Já morreu, que Deus o tenha. Lembrou, né, Zia? Certo? Que Deus o tenha. Foi para o céu, mas não estava ruim de viver na terra. Certo? Então escute só o processo de seleção. Está aí. Está aí, ó. Eu gosto de ler esse texto. Minha versão completa pode ser minha tradução? Se lasca quem não seleciona companhia, não seleciona caminho, não seleciona conselho. Se lasca, pode, né? Você precisa aprender a selecionar pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Quando eu era garoto, dizia assim: diga com quem andas.
E eu lhe direi, quem és? Não precisa abrir agora não, porque... Outro processo seletivo que eu amo, Gideão. Pastor, está onde? Está lá em Juízes, depois você vai ver que eu não vou ler. Para provocar em você uma leitura. E porque a voz está indo embora. Certo? Juízes 7. Está lá o Gideão. Gideão vai libertar o povo de Deus dos midianitas. Ele faz uma convocação. Você sabe quantos soldados apareceram? 32 mil. Quantos? Quantos? 32 mil. Aquele montão de homens, o Gideão falou, ei maluco, agora eu vou arrebentar. 32 homens é muito homem para morrer na minha frente até chegar eu. Deus falou, Gideão, vamos fazer um processo seletivo? Ele falou, como é que é? Pergunta quem está com medo. Gideão deve ter pensado, além de mim. Ele falou, tem medo, rapaz, aqui tem medo não, rapaz, aqui só tem valente. Medo. Ô gente, quem está com medo pode ir embora. Foram 22 mil. Pensa você numa guerra vendo 22 mil ir embora com medo. E você também com medo, só não pode ir. Mas ele pensou, pelo menos ficou 10, né? Poxa, 10 mil dá, né? 32 era melhor. Mas não rolou. Também não quero nada com quem tem medo, não. Deus olhou e falou assim, Gideão, tem gente demais aí, filho. Gideão falou, tinha gente demais, é o que foi. Eu acho que isso que o senhor não viu. Ele falou, manda o pessoal beber água e vão fazer outro processo seletivo. Quem pegar a água e trazer aqui, você separa para lá. Quem baixar e beber com ali a boca lá, você separa e vem para cá. Gideão botou, baixou a boca para beber 9.700, pegou a água e trouxe na boca 300. Gideão pensou, agora eu arrebentei. No primeiro foi 22 mil, mas agora só sai 300. Deus falou, Gideão, fala que esse pessoal que baixou aí, para tudo ir embora. Qual? Os que... Não. Os que baixou, não. Os que trouxe. Não, os que baixou. Manda todo mundo embora, que você vai enfrentar essa batalha com 300. Preste atenção nisso. É Deus fazendo um processo seletivo. Duas coisas nós vemos aqui. Primeiro, quem vai andar com Deus confia no braço dele e não dos homens. Se você quer andar com Deus e quer confiar no braço, aí meu irmão, não vou falar números para você. Eu não vou falar. Falei com o Zia aqui, não vou dar essa. Mas hoje, ontem, se cumpriu a nossa história, a história do projeto Recomeçar. Certo? A maior oferta, nós começamos esse mês, em nome de Jesus, a construção. Glória a Deus! Mas, independente dessa oferta, escute o que eu vou falar. Nós recebemos uma oferta extraordinária. Você sabe por quê? Porque nós acreditamos que quem está à frente de tudo isso é Deus. É Ele que faz. Quando tinha 32 mil homens, Deus disse, eu não preciso disso. Gideão precisa, eu não. Pode ir embora os medrosos, 22 mil. Tem 10 mil, eu não preciso de 10 mil. Eu preciso de um grupo pequeno. Primeiro que não tenha medo, porque medo eles não tinham, senão tinham ido embora com os 22 mil. Segundo, são vigilantes, são homens espertos. E terceiro, se não tinha medo quando tinha 22 mil, era para estar com muito medo quando só tem 300. Se com 300 homens, depois de ver 31.700 homens irem embora, e os 300 homens diz, nós vamos, meu irmão, a seleção foi bem feita.
Eu tenho aprendido uma coisa, já velho, mas pelo menos é bom a gente aprender a selecionar quem está com a gente, ou quem só está no grupo, quem faz parte, ou é só um acessório. O dia que eu partir daqui, pode saber de uma coisa: minha alma vai, minha pulseira não, minha aliança não, porque acessório não entra. É assim que funciona. A história de Gideão nos dá uma lição do que é um processo seletivo bem feito. Eles foram lá com 300 homens e venceram a batalha. Quer o último texto? Para falar de processo de seleção, vamos falar com o poderoso Moisés. O único homem a ver a glória de Deus, ainda que por uma flecha. Olha a história desse cara. Eu preciso governar, eu preciso expandir, eu preciso conquistar a terra prometida. O que eu envio? Pessoas para observar a terra. Que tipo de pessoas? Preste atenção. Moisés recebe uma instrução de Deus. Eles têm que ser príncipes de suas tribos. Eles precisam ter credibilidade. Porque quando eles voltarem trazendo a notícia, eles precisam exercer influência. É isso. O que há aqui é um processo de seleção, não vai qualquer um. Não. O que a Bíblia está mostrando o tempo inteiro, meus irmãos, é que quanto mais rápido você selecionar pessoas, entendendo o nível de proximidade, de intimidade que essa pessoa vai exercer sobre você, sobre sua família, sobre seus negócios, pode ter certeza que a sua vida vai ser bem suavizada. Não adianta nada. Você já viu alguém dizer assim: pastor, só arrumo um homem duro. Pastor, só arrumo mulher brava. Pastor, só arrumo mulher que tem filho. Pastor, só arrumo isso, só arrumo aquilo. Você já notou que pessoas têm tendência a repetir comportamento? Se você não mudar a sua postura, pastor, e como é que eu faço isso? Você pode fazer isso de forma espiritual, porque Deus pode intervir na sua vida. Você pode fazer isso de forma profissional, recebendo ferramentas. Mas seja de uma forma ou de outra, o primeiro passo é você dizer: eu quero mudar de vida. Eu quero construir relacionamentos fortes. Eu não quero saber quanto tempo você é casado. Isso não significa muita coisa. Mas basta 10, 15 minutos de conversa de gente que é casado há 30 anos e você descobre que não consegue nem entender como é que eles estão juntos. Dorme em quarto separado, não tem nada. Você fala de diálogo, a pessoa diz: a gente conversa muito, eu não quero saber o tanto que você conversa, eu quero saber a pauta da sua conversa. Pare e pense sobre o que vocês conversam. Nós queremos construir relacionamentos sólidos e fortes. Nem sempre eles serão de paz. Não. Muitas vezes eles terão que enfrentar muitos conflitos. E talvez sejam esses conflitos que mostram a força. Por que você precisa de um relacionamento tão forte se você concorda com tudo com sua mulher? Que você concorda com tudo que seu pai faz? Que seu pai é seu herói? É muito legal. Seu papai ser o herói é o perfeito, beleza. Agora, o dia que ele te decepciona e você achava que ele era tão perfeito, você vai ficar tão ferido que talvez para se curar seja muito difícil. E está assim de gente aqui.
Relacionamentos precisam ser difíceis, porque são nas adversidades que se constroem relacionamentos fortes. Sim, Jesus está pregando uma mensagem dura demais, mais. Pedro foi lá e falou: Jesus, não está legal, não está bom, o pessoal está indo embora, eles não estão concordando com aquilo que o Senhor está dizendo. Jesus falou para Pedro: não está afim de ir, não? Vai você também, cara. Pedro falou: para quem iremos nós? Que nós, rapaz, foi você que falou sozinho. Ainda está enfiando os outros discípulos. Para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus falou: esse é irmão desse, Pedro. Fica com essa história de vai morrer comigo, já me nega. Jesus ficou chateadinho com Pedro? Sim ou não? Sim ou não? Pedro ficou chateadinho com Jesus? Não, relacionamento forte. Está lá a mulher do Jó, pensa num casamento forte. Jó perde tudo, fica sem grana. Esse dia uma moça entrou na minha live e me perguntou: casei com um cara que tinha dinheiro, agora ele está duro, o senhor acha que eu tenho que largar ele? Falei: minha filha, é ele que deveria largar você. Você deu um azar desgraçado para ele. Você casou, o cara tinha dinheiro, de repente o cara perde tudo. Você olha a mulher do Jó, está lá, meu irmão. Perdeu o dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Perdeu os filhos, sim ou não? Perdeu a saúde, sim ou não? Perdeu os amigos, sim ou não? Perdeu a mulher? Nada, relacionamento forte. Ela falou para ele: por que você não morre, Jó? Ele falou: o quê, maluca? Ah, rapaz, você está doida. Ela falou: você tem que morrer, rapaz. Olha, você está sofrendo. Por que Deus não leva você? Ele falou: você é doido, essa pedra, essa praga dessa mulher. Pois é, está lá no capítulo 42, o cara enfia 10 filhos na mulher que falou isso dele. Porque não disse que ele trocou de mulher, ele trocou de filho. Fez 10 filhos, pelo amor de Deus, o cara fazia 10 filhos na mulher que mandou ele morrer. E eu gosto dela porque não ficou bagunçada, que ela poderia falar: ah, você me chamou de louca 15 anos atrás, nunca esqueço. Então morre feliz. Não. Estava lá, relacionamento forte. Hoje você não pode falar nada com ninguém que o relacionamento quebra. Nós estamos frágeis demais. Seu funcionário chega tarde, para você chamar ele a atenção, você tem que primeiro pedir desculpa. Vou falar um negócio com você aqui, não queria que você ficasse chateado assim, não. Tá bom? É assim, olha só, era para você ter chegado 8 horas. Você chegou 10. Não sei o que aconteceu, deve ter sido alguma coisa gravíssima assim. Estou querendo te ofender, não é nada. Meu Deus do céu, fica até sem graça de chamar atenção. Você está rindo, mas está sério. E a tendência, querido, com esse povo frágil demais, você não pode gritar mais com a criança. Você tem que levar o menino no médico. Aí ele vai olhando para o alto assim, ó. Aí um médico fala: o que esse garoto tem? Ela falou: doutor, eu não sei. Só gritei com ele. Ah, você não sabe o que era grito, não. Sabe, não. Uma geração, querido, que não sabe fazer processo de seleção. Você vê os amigos dos nossos filhos. Você vê a companhia. Não estou dizendo de todos, estou englobando todos, não é isso. Mas dá uma olhada. Está difícil, porque pessoas não sabem se relacionar, não sabem estabelecer um relacionamento saudável. É para grana, é um critério. Honestidade, boa administração, é para botar seu dinheiro, tem que saber com quem se relaciona. É para contar seus segredos, é outro critério. Pode até estar devendo alguma coisa, pode até não administrar bem finanças, mas seu relacionamento com ele
não é financeiro. Às vezes é gente boa. Às vezes não dá para levar para sua casa. Às vezes não dá para dar à pessoa um processo de promoção. Eu acho que vale a pena. Porque se você não aprender a se relacionar, o isolamento é a única coisa que te aguarda no seu amanhã. Você não tem. Ou você vai ser alguém que vai viver relacionamentos de dores, sendo ferido. Por quê? Porque sua mãe. Minha mãe me machuca, pastor. Tá bom? E o que é que você faz? Nada, porque ela é sua. E por ser sua mãe, tem direito de te ferir, te humilhar, te rebaixar perante a sua esposa. Tem? Tem? Não. De alguma maneira você precisa colocar sua mãe, seu marido. Você não trabalha. É ele que paga as despesas. É ele o provedor da casa 100%. Beleza? Isso dá o direito a ele de dizer o que você compra, quando compra, como compra, se vai, se não vai. Pode? Não. Ele é o provedor e isso dá a ele todos os direitos? Dá. Porque dá direito à mãe a fazer isso. Se o filho ou a filha dessa mãe não construir relacionamentos fortes. Porque se ele falar asperamente com a mãe, o relacionamento quebra. E ela nem recebe ele mais na casa dele. O que é isso? Isso não é um relacionamento, isso é uma doença. Se tudo não for segundo o padrão A. E o B? O B não existe. O B é uma letrinha figurada. Porque tudo é na casa do A, na hora do A, do jeito do A, tudo. Não é assim. É A falando com B, tem hora que é A, tem hora que é B, tem hora que é os dois, tem hora que não é nenhum, tem dia que o bicho pega, maluco. Entendeu? Esse dia um cara falou para mim, meu casamento não tem problema, meus filhos não tiram nota baixa, minha igreja é a melhor igreja do mundo. Eu falei para ele que hora nós vamos virar amigo. Porque eu já estou com inveja da sua vida. É tudo tão perfeito, tão lindo. E ele falou, pastor, estou numa luta tão grande. Eu falei, encosta no corne que eu encosto no outro. E vão chorar, querido, que nós estamos brigando. E louvado seja Deus. Então aprenda a construir. Você é casado com gente forte, louvado seja Deus. Tá? Aprenda a selecionar gente, senão já. Quanta tá assim de gente, ó, que veio para essa igreja porque não conseguiu se relacionar com gente da outra. Não ri não, que é para não parecer que é tu. Aí chega aqui, você pensa que aqui só tem gente que foi Deus que mandou. Aí já você encontra com os filhos. Como diria Padre Léo, tem algum católico aqui? Levante a mão. Tem não? Só eu? Porque eu levantei a mão, né? Certo? Como diria Padre Léo, um filho encardido. Então, se você não aprender a lidar com gente forte, ou construir relacionamento forte, você não vai se relacionar com ninguém, ou então só com gente que te manda, ou então você não se relaciona com gente que manda, você não se relaciona com ninguém.